Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Voz da Inclusão. Esse episódio inaugura aí o mês de agosto, que é o mês de comemoração do Dia dos Pais. Então, a gente vai fazer todo agosto aqui voltado para o Dia dos Pais, para enaltecer aqui, né, os pais que ficam, os pais que participam, os pais que estão junto com as mães aí no desafio da maternidade atípica, da parentalidade atípica. Eu vou começar fazendo minha autodescrição e hoje eu tô sem a minha colega, a Jana, minha amiga, enfim, que apresenta o podcast comigo. E vamos lá. Eu sou a Flávia, morena, tô com um blazer azul marinho, uma blusa preta, tô com um batom vermelho, cabelos castanhos, olhos castanhos, tô com uma corrente dourada, um brinco dourado, atrás de mim uma parede preta. E, bom, vamos lá, antes de eu apresentar o meu convidado, eu também queria fazer uma leitura aqui, acho que uma reflexão que a gente gostaria de trazer sobre a paternidade atípica, né? Então vamos lá. Nesse mês dos pais, queremos mais do que celebrar, queremos honrar, porque embora a parentalidade devesse ser um caminho trilhado em conjunto, sabemos que nem sempre é assim. A verdade é que a maioria vai embora, e por isso os que ficam merecem ser vistos, reconhecidos e exaltados. Sim, ser pai é dever, mas ser pai presente, afetuoso e atuante, especialmente na jornada da maternidade, na jornada típica, é também um ato de coragem. É escolha diária, é renúncia, é amor em sua forma mais bruta e verdadeira. Esse episódio é também um chamado, é um apelo, na verdade. Aos que foram, ainda dá tempo. Voltem, reconectem-se, olhem para os seus filhos como a chance mais bonita de crescer como homem, ser humano, porque um filho atípico não quebra ninguém. Ele constrói, ele transforma, ele traz diversas oportunidades. Que esse episódio ecoe como um lembrete. Ser pai é mais do que ter o nome na certidão. É ter presença no colo, no olhar, na rotina, nos boletos, nas terapias, nas conquistas e nas dores. E para começar essa conversa, Guilherme, muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar o nosso convite para fazer esse episódio especial de Dia dos Pais. Eu que agradeço demais a oportunidade, né, de estar aqui nesse episódio representando os pais, que eu falo assim, traz uma grande responsabilidade. E também, antes de começar a fazer minha autodescrição, sou um homem, cabelos castanhos curtos, branco, estou com uma camisa marrom, uma calça azul, atrás de mim uma parede preta. E estamos aqui para falar um pouco da paternidade atípica. E assim, é o que eu sempre falo, ser pai de uma criança atípica não é melhor que ninguém, mas você tem que ser melhor que você foi ontem. Exatamente. E estar presente, até nessas palavras, um texto muito bonito, não quebra. Você tem a oportunidade de ser homem, eu acho que no mais alto grau da palavra homem. Isso aí, é verdade. Sem dúvida nenhuma, o pai que se coloca na posição de pai, especialmente quando vem um desafio assim, eu acho que aí é que ele se prova mesmo como homem perante a sociedade, né, perante a família. Então, eu acho que, lógico, a mãe, não é que a mãe está sempre ali e não tem jeito. Não, a mulher também, né, tem que ser sempre admirada, lembrada, mas é que hoje, infelizmente, a gente tem no Brasil, e talvez a nível mundial, números que revelam que os pais, né, depois de um diagnóstico, até 2 anos depois do diagnóstico, somem, né? E a gente tem aí um percentual de 70% dos pais, ou seja, 30% apenas ficam. E isso é uma realidade muito triste para as famílias atípicas, né? É triste para as famílias atípicas, é triste para aquela mãe que vai ter um desafio sozinha, porque você vai ficar 30%, e não é que ele separa da esposa, ele some.
ele desaparece. Isso é que é o pior, porque quando tem a ruptura do relacionamento, Sim. é uma questão, então, mas ele vai estar por ali, financiando, obrigado ou não, vai estar dando um certo apoio. Agora, quando ele desaparece totalmente, é não ser homem, né? Vamos dizer assim. Não pode nem ser chamado de homem, né? Porque eu acho que assim é muito vil, né? Muito baixo. E as pessoas que a gente conversa, até um dos sócios aqui da Chex, que é os nossos patrocinadores, que inclusive eu quero agradecer nossos patrocinadores, que hoje eu pulei essa parte no início da nossa gravação. Eu quero aproveitar e agradecer aos patrocinadores, a Easy Cosméticos, que é a empresa de cosméticos, que é a nossa patrocinadora, a Chex, que é uma empresa de outsourcing na área contábil, RH, enfim, financeira, a Fokids, que é uma empresa de próteses, né, enfim, tem ali as órteses voltadas para o mercado de pessoas com deficiência, né. Então, eu gostaria de agradecer todos os nossos patrocinadores que nos incentivam e faz com que o nosso programa continue a fluir. E com relação a esse dado que nós estávamos falando, do percentual de 70% dos pais, a gente gravou um episódio aqui com um dos sócios da Chex, né? E ele ficou abismado, ele falou, não é possível, 70%, eu vou procurar. Ele achou que era um dado que, de onde vocês tiraram isso? Mas, de fato, é isso mesmo, né? Isso é o que a gente tem aí comprovado. Imagino que pode ser até mais, porque tem pessoas que nem entraram nessa estatística, sim, né? Então, é possível que tenham até mais, o percentual ainda seja maior. Mas, Guilherme, vamos lá. Eu quero apresentar também o Guilherme, dizer que ele é advogado, também faz parte da comissão do direito das pessoas com deficiência, na OAB São Paulo, na seção de Santo Amaro, somos colegas aqui. Ele é empresário também e pai da Duda e da Malu, que tem síndrome de Down, e esposo da Juliana, certo? Guilherme, vamos lá. Eu queria, Guilherme, saber como tudo começou com a vinda da Malu, né? Você é casado, vocês já planejavam ter uma família com mais filhos? Como é que era isso? Então, quando a gente já estava a gente teve a Duda, né? Igual assim, a gente casou. E depois a gente queria, a Duda pediu um irmão, uma irmã, e a gente queria, né? Porque aquela história, quem tem dois tem um, né? Quem não tem nenhum, porque logo o ninho fica vazio. E aí veio a gravidez da Malu, né? Na verdade, a gente teve uma gravidez antes, que infelizmente a gente perdeu. E aí tivemos a Malu. E aí a gente descobriu que ela teria síndrome de Down no pré-natal dela. Tá. Veio ali na hora do ultrassom, que o médico... E a gente conta isso, que assim, foi um momento, assim, espera um pouquinho que nós estamos precisando conversar. Olha, apareceu a translucência nucal, uma probabilidade de ela ter síndrome de Down. Como foi isso para você e a sua esposa nesse momento? Então, vamos falar, isso foi há 12 anos atrás. E a gente, por mais que como a gente se separa do mundo real, né? Você chega a perguntar, mas o que é síndrome de Down? 12 anos atrás, né? Aí você vai lá atrás pesquisar o que é síndrome de Down. Vocês não tinham ninguém na família que tivesse algum tipo de deficiência? Não. Tinham contato com... Não. E assim, a gente é de uma geração que não tinha na família e nunca tinha tido contato na escola. Ou em qualquer outro momento da vida, né? Às vezes você via, porque assim, as pessoas com síndrome de Down eram escondidas, né? A deficiência era escondida. Se punha num quarto, fechava. Então a gente nunca teve acesso. E aí quando você começa a pesquisar, é que você vê, poxa vida, vai ser assim, até o obstetra na época falou, porque a nossa preocupação maior era a saúde dela. Sim, sem dúvida. Porque ser perfeita, a gente é relativo, né? O que é perfeição, né? Mas a saúde dela, o que vai afetar a saúde dela, o dia a dia dela, ela vai se... E é lógico que a gente também não pode ser hipócrita e falar assim, que o seu sonho
de ter um filho igual, assim, típico, filho típico, não se desfez naquele momento, né? E aí vem todos esses medos de como vai ser, como não vai ser, o que vai custar, o que não vai custar, o futuro, como vai ser. A saúde da a criança. Saúde, né? E até na minha ausência, como é que vai ser agora? Nossa. Você ali, eu acho que em menos de 10 minutos, você já foi no futuro, voltou. E assim, e não tem o gato subir no telhado, né? O pai e a mãe recebem ali a notícia. No nosso caso, ainda foi um momento de preparação. Agora, tem muitos pais que eram na hora do parto, né? E vocês já contaram para a Duda na época? Ela era pequenininha, enfim, como é que foi isso? Contaram para a família? Não, nós não contamos para ninguém. Porque, assim, é tudo novo. E a gente não sabia nem como lidar com a informação. Então, a gente deixou, vamos tocar em frente, vamos fazer isso o mais natural possível. Porque, assim, depois a gente vai buscando, tem até um documentário muito legal, que é do luto à luta. Então, você tem de sair daquele luto, porque você recebe seu filho. Exatamente. Então, que, assim, o mais importante era, tá tudo bem? Porque quando você põe no Google, só vê um descritivo de doenças, né? Aí a gente perguntava, mas e o coração, tá tudo bem? O intestino, tá tudo... Não, tá tudo se desenvolvendo ok. Então pronto, então vamos embora. Vamos seguir em frente. Porque aí a gente deixou para as coisas intuitivamente, não foi proposital, a gente deixou as coisas acontecerem naturalmente. As pessoas só ficaram sabendo depois do parto. Mas aí as pessoas eram assim, iam visitar, percebiam e perguntavam ou não? Para os mais próximos vocês falavam? Então, como é que foi assim, isso? alguns... Na verdade, na hora do parto ninguém percebe nada, né? Mas assim, para os parentes mais próximos a gente já começava a falar, né? Até porque a gente ia esperar o cariótipo sair. Sim. Para confirmar. Para confirmar. Né? Porque ela, apesar de ter síndrome de Down, ela não nasceu hipotônica, né? Ela nasceu já mais rígida, assim, se movimentando bem. Então, tinha horas que vinha o traço, tinha horas que não tinha, né? E a gente, como pai, sempre jogava do lado que não tem nada, né? Às vezes vinha um médico e falou, nossa, mas ela é mesmo? E aí você ficava assim, acho que não é, né? Mas aí a gente foi falando, né, para as pessoas bem mais próximas e depois foi naturalmente, foi irradiando, né? Mas a gente teve, assim, levamos da forma mais natural possível, assim, sendo uma descoberta nossa e de todos à nossa volta. E no início, qual que foi, assim, depois que a Malu já estava com vocês, que vocês entenderam que foi o primeiro desafio, assim, grande desafio que vocês perceberam ali com a Malu? Então, assim, o primeiro foi realmente ir para a luta, né? Porque agora nasceu, tá aí, o que eu faço? Porque aí a gente fomos ao pediatra e falamos, doutor, e aí? O que a gente faz? Qual que é o caminho? Por onde é que eu tenho de andar? Por onde que eu começo terapia? Por onde esse mundo todo de coisas que eu vi, você precisa ter um start, né? E aí foi aí que começou, né? Que fomos ao pediatra, do pediatra fomos até o médico geneticista, e aí começou todo o processo realmente de terapias, de fono, de TO, de físio, aí a gente começou realmente a entrar nesse mundo propriamente dito, né? Foi aí que a gente começou a primeira parte, né? E aí que veio o desafio da paternidade atípica, né? Sim. Ali no começo, todas as consultas, tudo estar presente, né? Dando um apoio e sendo apoiado também, né? Eu acho que isso é importante. Eu acho isso importante, Guilherme, você falar, porque muitas vezes o pai, quando a gente recebe um diagnóstico na UTI, quando a criança nasce, ou ao longo da vida, né, seja qual for, muito se fala no apoio à mãe, né, que está ali, enfim, a mãe apoiando a criança, especialmente quando vem a criança, porque o pai,
vejo, sinto, né? O pai, normalmente, ele começa aquele afeto, aquela ligação com a criança quando ela nasce, Sim. né? Antes é muito mais a simbiose com a mãe ali, no ventre, a mãe cria aquela expectativa. O pai também tem uma expectativa de que a gravidez corra tudo bem, nasça com saúde e tal. Mas aquela simbiose, aquele amor, assim, aquele carinho já começa com a mãe. E acho que o pai inicia muito mais quando nasce a criança, né? Então, quando tem uma perspectiva frustrada, quando tem uma questão relevante relacionada à saúde, acho que o pai, às vezes, ele é o último a ser acolhido. Sim. Né? Tem esse aspecto também. E o pai, ele tem ali muitas preocupações, porque ele vai pensar, bom, e agora eu tenho que dar atenção para minha esposa, tentar amenizar ali a dor que ela está sentindo também, tem a criança, eu tenho trabalho, eu tenho sustento da casa, como é que vai ser no futuro? Eu acho que vem... Eu acho assim, a paternidade, até eu acho assim, é que eu tive um contato sempre com as minhas filhas, desde do ventre, né? Eu sempre sentia elas, tinha aquele lance. Quando foi com a Maria Luísa, eu até posso falar que eu fiquei meio assim, no sentido de que foi tanta informação que você não sabia como você tinha que proceder. Né? E realmente, quando nasce a criança e depois, o foco é a mãe. O pai é sempre assim mais... Não estou falando no sentido negativo, né? Mas comum, numa criança comum, ele sempre é o mais que recebe as críticas, né? Enfim. Não está fazendo isso direito. Ele não está fazendo isso direito, é aquele que bagunça com o filho, né? Enfim, eu sempre fui dessa área. Eu acho assim, mais ainda na paternidade atípica, você tem um apoio justificado à mãe e realmente você tem o pai, muitas vezes, escanteado. Ele fica mais à margem. Mas eu também vejo que essa margem é a área de proteção que ele tem que fazer. É a área que ele tem de, vamos dizer assim, como pai, cuidar. Eu acho que assim, é importante até esse momento que você está abrindo para a gente falar isso. Claro, sim. Porque não é que você está sendo escanteado, mas você está ficando num lugar de segurança para a sua família. Não é que você é subjugado, porque o protagonismo na criação, e eu vejo isso com amigos que têm filhos com síndrome de Down, o protagonismo na criação é seu. Se você se apresentar, você vai ocupar o espaço. Senão você vai ficar no espaço que estão lidando. Vai ficar à margem. Então, eu acho que isso também é muito importante de dizer, que vai da sua atitude. Você quer ser presente? Se faça. Você quer ficar na sua zona ali, marginal, ali, só cuidando do financeiro, você vai ter esse espaço. Agora, o protagonismo é você que faz. E é lógico que a sociedade vê a mãe, em primeiro plano. Pela atitude dos outros pais que a gente viu, mas todo o apoio vai primeiro à mãe. Até por essa ligação que você falou, do ventre, de estar ali 24 horas. Se uma criança comum já é um rompimento, né, sair ali da barriga, né, com uma criança ativa que você tem essa super proteção, é maior ainda. É maior, né? Acho que faz parte dos nossos instintos, né? Sem dúvida, sem dúvida. E com relação, bom, aí a Malu veio a se desenvolver, né, graças a Deus, e aí vai para a escola. Como é que foi esse desafio, esse primeiro desafio então, acho que até de integrar a Malu na sociedade? Né? Porque aí é o momento que você vai deixar a sua zona de proteção total, né? E tenho de destacar sempre a participação da irmã no desenvolvimento dela. Com certeza. Ela que foi a grande motivadora, ela que dava continuidade em casa às terapias. E na escola era assim, se você entrega o que é mais precioso para um terceiro, né? E aí veio o desafio de encontrar a escola. Tinha que falava que não sabia nem o que era inclusão, tinha aquela que falava que sabia de tudo, não precisava ter contato com ninguém. Teve aquelas que, olha, precisamos conversar para ela, para sua filha mais... Porque a gente queria colocar as duas
estava num momento assim, de trocar a Maria Eduarda de escola para uma que ela fosse até o final, até o terceiro colegial. Tá. E a gente já queria colocar a Maria Luísa junto. Para já fazer essa integração, né? Para ter o apoio, uma saber que a outra estava ali. Então a gente tinha de conciliar, e até para a rotina da Juliana, de ir para o mesmo lugar, né? Não dava para você ir para uma e ir para outra, né? Isso aí é insano. Então aí foi até chegar no colégio dela, hoje, que não tinha nenhuma criança com síndrome de Down, e a coordenadora falou assim, não tem, mas eu topo o desafio se vocês forem juntos comigo. Então eu acho que essa parceria foi fundamental para o acolhimento dela, para o desenvolvimento dela e para a criação de vínculos com os amigos dela. Ótimo. A gente sempre deposita também na escola um ambiente acolhedor para os nossos filhos, né? A gente sempre tem medo, bullying, né? Porque é o que a gente muito vê, né? Hoje, casos de bullying e as consequências não são simples, né? Então a gente, e também do próprio ensino, né? Como vocês podem ensinar, fazer com que essa criança também se desenvolva, né? Porque é muito bom a gente frisar também que deficiência não é sinônimo de incapacidade, né? Então você não coloca a criança na escola, a criança deficiente na escola, para ela estar ali, né? Ela também tem que se desenvolver no modo dela, no ritmo talvez dela, de uma forma um pouco mais numa forma diferenciada, né? Porque também cada criança tem os seus desafios, né? Mas óbvio que quando a gente está falando de deficiências, tem os desafios que já são esperados, inclusive de determinada deficiência. Então a criança não está ali só por estar, ela precisa participar, ela precisa interagir, desenvolver seus relacionamentos sociais ali, né? E aprender também. Então eu acho que esse primeiro desafio que é incluir na sociedade, que é o ambiente escolar, é o primeiro ambiente que ela vai, acho que é muito desafiador para a gente, né, Guilherme? Eu gosto de falar que a escola ela é o primeiro espaço onde a sociedade se encontra. Se naquele momento for feito tudo certo, a sociedade é uma. E a gente vê isso no nosso dia a dia. Se naquele momento é feito tudo errado, né? Porque quando a gente começa assim, principalmente quando a gente fala de inclusão, quando você abre as portas da escola e recebe uma pessoa com deficiência, você está preparando toda a sociedade para receber. Então você está preparando ali na escola, você já está preparando o colega de trabalho. Exatamente, eu penso da mesma forma. E aí a gente fica discutindo vagas e a gente começa a discutir lá na ponta isso, sendo que aqui é o primeiro passo. Exatamente. A gente vai cobrar leis e aí muitos pais brigam na justiça e tal, mas se a gente preparar ali a escola e as escolas entenderem esse papel fundamental delas, nós já preparamos a sociedade toda. Exatamente. O que a gente não teve, a gente não conhecia ninguém, enfim, até pelo volume de informações, hoje você tem mais informações que... Sim. Mas se a escola estiver aberta a isso, você está preparando a sociedade. Exatamente. Né? Ela está se preparando para conhecer, para se defender, para apoiar. Você prepara a sociedade como um todo, né? Sim. Ali na escola vão ter médicos no futuro, vão ter CEOs, né? Vão ter, enfim, diversas profissões vão sair dali, né? E cada um saber o seu lugar e saber como lidar, né? E também enaltecer as pessoas com deficiência, porque eles vão também enxergar ali uma potencialidade no colega que tem uma deficiência, né? E isso vai fazer toda a diferença. E eu quero ressaltar isso que você falou, que assim, não é porque é deficiente que não vai aprender. Exato. Isso é fundamental a gente falar. Porque não é sinônimo de incapacidade. Eles vão aprender, muitos vão aprender do jeitinho deles. Exato. Outros, que a gente nem imagina, ter uma capacidade fora de série. Né? A gente tem que falar que os superdotados estão no nosso... É engraçado falar isso, porque os superdotados estão
no rol das pessoas com deficiência. Exato. E desse guarda-chuva. Isso que você levantou é muito importante, porque as crianças superdotadas com altas habilidades, às vezes apresentam a parte emocional, né, Sim. de relacionamento social com um déficit muito grande. Isso causa depressão, enfim, causam outras consequências e a sociedade olha o superdotado, as crianças com altas habilidades como, nossa, né? Mas é um enfrentamento também para as famílias e para a própria criança. Porque muitos colegas não querem ser amigo daquele que é super inteligente também. Ele sabe demais. Exatamente. Mas eu acho assim, isso que você falou é muito importante de destacar. Não é porque você tem uma neurodivergência, uma deficiência física, que você não vai aprender. Cada um vai aprender do seu jeito. Né? E aí a gente tem, por isso que vai ter um CEO lá na frente que vai falar assim, não, eu tenho pessoas com deficiência aqui? Tenho. Eu quero trazer para mais perto de mim. Ou eu quero dar protagonismo, porque a gente está falando do mercado de trabalho, empresas que contratam pessoas com deficiência, eu posso falar um pouquinho mais da síndrome de Down, tem um aumento na produtividade de 20% a 30%. Perfeito. Quer dizer, o jeitinho deles, vamos falar assim romanticamente, né? Aquele jeito deles se postura, de você dar uma missão, ele vai até o final. Quer dizer, tem tudo umas características que a gente tem que enaltecer também, que é importante para as empresas. Então, como é que nós vamos falar um médico querer estudar uma deficiência se ele não conheceu? De repente ele conhece uma pessoa neurodivergente, ele se apaixona por aquele mundo e pode estar aí a solução para algumas questões. Sim, sem dúvida. Um CEO, como você falou, um advogado, que a partir da escola já vai desenvolver essa habilidade dele de se... Porque quando a gente tiver tudo dividido, é que vai chegar, vai bater numa empresa, vai ser faxineiro, não desmerecendo, mas nunca vai ter o protagonismo que merece, ou nunca vai ter a oportunidade que merece. E a gente vê isso, inclusive, quando a gente tem essa divisão na escola entre vulneráveis e pessoas com mais condições. Quando recebe uma pessoa de escola pública, mas ali acho que não tem capacidade. É o mesmo pensamento com nossos filhos. Ele tem deficiência, não tem capacidade. Então eu acho que está na hora da gente romper essas barreiras, porque a escola é a porta de entrada da inclusão. Exatamente. Então a escola, quanto mais puder falar de diversidade, né, ela vai promover cada vez mais a inclusão, vai dar protagonismo para as pessoas com deficiência, né? E assim, eles já vêm com uma profissão, que a gente pouco fala, as pessoas com deficiência já são professores, porque estão ensinando a gente, está ensinando a sociedade como lidar de maneira mais empática, né? Como enfrentar situações desafiadoras com mais resiliência, né? Então eles vêm ensinando tanta coisa pra gente, e eu acho que isso tem que ser pauta dentro das escolas, né? Olha, vamos aprender também, né? Então é isso, a gente cada vez mais levar esses temas, enfim, abordar essas falas, dar mais força a isso, porque precisa mesmo dar mais visibilidade, né, para a nossa inclusão. E, doutor, bom, a gente falou de escola e agora vamos falar dos planos de saúde. Quer chorar? Vai dar risada ou vai chorar? Tem que rir para não chorar. Pois tem que rir para não chorar. Desculpa, Tia. Não, por favor, pode falar. Eu acho de uma forma assim, é um desrespeito muito grande, porque a gente sabe da importância do plano de saúde. A gente sabe que ele vem como suplemento da saúde pública. E quando você tem um plano de saúde, você deposita ali a confiança que vai dar o melhor para o seu filho, para sua filha. E aí, quando menos vê, é uma cartinha de cancelamento. Quando menos vê, não ter... É uma negativa. É uma negativa de um tratamento. Esse tratamento eu só posso... Até enfrentamos isso outro dia. Não, esse tratamento é só para quem tem transtorno do espectro autista. Não pode ser dado para quem tem síndrome de Down. Eu falei, mas é um método, é o método ABA, né? Mas é para todo mundo. Não, porque no rol está especificado.
Aí até explicar que o rol Não é mais, não nunca foi, né, nunca taxativo. Mas aí você tem negativa de cirurgia, negativa de plano, medicamentos, Terapias. aí você tem reembolsos negados, né? E aí então, e tem toda uma complexidade da saúde que ela tem que ser olhada de outra forma, né? Não dá para os planos de saúde, porque eu acho muito interessante isso. Eles escolheram fazer isso. Eles Exato. pegaram uma atribuição constitucional do Estado, Isso. o Estado delegou para eles falaram, legal, vou fazer isso, Tá. pôs debaixo do braço, e na hora que você mais precisa, Exato. não, eu tô fora. Eu cuido da doença, mas não cuido do tratamento. Não, eu te mando o boleto, mas eu não quero saber se... Mas não é para usar não, tá? E eu acho interessante que muitas vezes a discussão vai para um lado muito mais contratual, equilíbrio financeiro do contrato, mas a gente pega as seguradoras aí que são patrocinadores de time de futebol, né? Então, quer dizer, será que elas estão tão desequilibradas contratualmente quando elas estão ali prestando um serviço para as famílias com deficiência? Sim. Eu pago o prêmio. Né? Eu pago a mensalidade todo mês, tem uma contraprestação. Sim. E assim, é engraçado porque eles foram ao mercado se oferecer. Exatamente. Não fomos nós que batemos na porta deles e falamos, o que vocês fazem no plano de saúde aí? Eles há muito tempo escolheram essa missão. Sim. E eles pegaram uma atribuição que era do Estado. E pior ainda, hoje você não consegue entrar num hospital particular sem ter um plano de saúde. E isso é outra coisa que a gente tem que trazer. Por que para particular é um preço e para plano de saúde é outro preço? Por que a gente consegue marcar a consulta particular do dia para a noite e a consulta pelo plano leva um mês, enfim, então, dependendo do plano? Eu acho que esse posicionamento, porque eu sempre falo, a gente está evoluindo nas idades. Conforme vai subindo a idade, vai subindo a mensalidade. Veja só, se a gente uma internação, vou fazer uma coisa aleatória assim, se você vai particular no hospital e paga R$1.000 na sua internação e você pelo plano de saúde, pela tabela MB lá, e paga 50, eu acho que tem uma coisa... Porque se eu pagasse 50 no particular, eu não queria o plano de saúde. Exato. Então também tem essa desigualdade. Você vai num médico de renomado, R$2.000. Se você for por ele no plano, o plano vai reembolsar para ele 100. Peraí. Então não vai... Se eu tivesse de pagar 100, não precisava pagar o plano de saúde. Então eu acho que esse desequilíbrio proporcionado pela própria classe médica, pelos próprios hospitais, que dão essa força para o plano de saúde. Aí você fica todo mês pagando 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 de plano para uma família classe média, hoje está em torno de R$5.000. O pai, a mãe e a filha. Daí para mais, né? E um filho. Isso. E um filho. filho. Agora, se você coloca um filho com deficiência, esse valor, se você for pegar um plano... você vai querer um plano melhor. Um plano melhor já sai dos 5.000. Já vai para 10.000, porque você quer uma cobertura melhor, né? Vale dizer que... Fora os reajustes, né? A gente tem que lembrar... Então, é interessante você ver. Para você ter um plano de saúde hoje, você precisa ter uma empresa. Eu acho que esse é um ponto também, né? Hoje... plano individual, familiar, as grandes seguradoras não comercializam mais. Aí você abre um CNPJ, tem uma empresa, os reajustes são completamente desproporcionais com o que é aplicado pela própria ANS. Sim. Né? Então, isso eu tenho conversado muito no escritório, que já está tendo algumas decisões onde, então, se você não oferece, você está se equiparando à saúde plano familiar. Porque você vai ver a constituição dessa empresa, é só tem familiar. 4 vidas, que é a família. Porque ela é obrigada, aí você tem um reajuste de 30%, enquanto se fosse familiar era 5%. Exato. Quer dizer, e os tribunais já têm considerado que
né, empresas que têm um núcleo só familiar ali, Exato. o reajuste tem que ser o da ANS. Exato. Então, e aí a gente vê, até fazer uma parte, discussões no Congresso de tantas coisas menos importantes do que essa. A gente vê uma divisão no país e quando a gente devia estar unido para resolver isso. A gente tem por isso que a nossa caminhada ela tem que ser cada vez mais fortalecida, Sim. né? E nós não estamos. E quando a gente fala isso, não é só para a pessoa com deficiência, é para todo mundo. Sim. Porque todo mundo vai se aproveitar dessa discussão. Uhum. Você vê, essa questão do plano de saúde, quando a gente discute essas coisas da pessoa com deficiência, nós estamos abrindo para todas as pessoas, não é só para a pessoa com deficiência. Quando a gente fala um plano de saúde, ganhar essa força, a pessoa, nós estamos falando com as pessoas comuns também, vamos dizer assim. Não só para nós. Quem ganha é a sociedade. Guilherme, o que você pensa nesse ponto, né? Qual você acha que é os principais entraves para que os direitos das pessoas com deficiência sejam efetivamente usufruídos, vamos dizer assim? Porque a gente tem um arcabouço legal. Eu acho que no Brasil, inclusive, é um dos países no mundo que tem o maior número de leis para pessoas com deficiência, né? Mas a gente vê muita dificuldade em usufruir desses direitos, gozar desses direitos, né? O que você acha aqui no Brasil que são os maiores entraves para que isso aconteça? E eu não estou dizendo aqui que não tem que a gente não tem que lutar por mais direitos, que não tem que ser feitas, elaboradas e aprovadas mais leis, mas estou dizendo que a gente já tem também um arcabouço interessante aqui, né? Eu acho que assim, as maiores dificuldades vão voltar para a escola, né? Porque a gente tem um país que não valoriza a educação. Então, quando você não tem essa valorização, tudo começa a se formar preconceitos. Porque você fala assim, a pessoa com deficiência é um custo. Vai sair mais cara a conta. E não é por aí, né? Você pega assim, a escola tanto pública quanto privada. Qual a justificativa deles para não ter um profissional ali dando atendimento? É um custo a mais para mim. O plano de saúde é um custo a mais. Então, essa falta de humanização e de ter uma educação humanizada que veja que a outra pessoa não é um custo. Ela é uma pessoa que precisa também de apoio para ela amanhã ser um contribuinte, porque quando você consegue passar essa primeira fase, ele vai ser um contribuinte. Se você anula toda essa primeira fase, ele não vai ser contribuinte, ele vai ser um custo realmente para o Estado. Então, eu acho assim, a gente ultrapassar esse preconceito que nós somos um custo, porque é muito interessante isso. Você é um custo na escola, no cinema você também tem desconto, no lazer, né? Então mas isso tudo tem um motivo. Por que você custa menos? Você não pode ser tido como um custo, porque você já está ali ultrapassando barreiras que uma pessoa comum não tem, que um filho de uma pessoa comum não tem. Então, eu acho que se esse olhar de você é um custo, você é um problema, sabe, que a sociedade muitas vezes implanta, eu acho que isso é uma grande barreira para nós. Sem dúvida nenhuma. Infelizmente, a gente enfrenta isso daí e acaba reverberando, né? Quem mais precisa. Você é obrigado a ter o ônibus adaptado, você é obrigado a ter a rampa de acesso, são pequenas coisas, mas as pessoas veem, eu acho que esse olhar... e aí volta para a escola. Quando a gente tem lá na escola isso derrubado... Uma base, né? Natural. Olha, precisa ter rampa, precisa ter banheiro, precisa ter ônibus, precisa ter carro adaptado. É natural. Porque assim, o que uma pessoa comum investe, que nem o desconto em compra de carro para os pais, ninguém sabe, até as pessoas mais humildes investem demais na saúde dos seus filhos, que não vai ter retorno voltar financeiramente. Mas eles investem, deixam de trabalhar. Quantas mães e pais não deixam de trabalhar para cuidar dos filhos? Sim, sem dúvida. E falar que isso não é um benefício merecido, eu acho que é até injusto, né? Pois é. Bom, Guilherme, agora eu quero falar sobre 21 razões para amar. Isso.
Isso. Aqui, ó, pessoal, o livro que o Guilherme escreveu junto com a família dele, né? Falando aí sobre a Malu, desculpa, a Malu. Então, eu gostaria que você contasse um pouquinho do livro, onde que as pessoas podem achar o livro. Então, assim, vamos falar, a ideia do 21 Razões para Amar, ela veio justamente disso, que você põe no Google síndrome de Down, só aparecia problemas. Mas como é que é a vida, como é que é o dia a dia com uma pessoa com síndrome de Down? Como é que é o relacionamento? E aí a gente quis expor, assim, desde a visão da mãe, a minha, do pai e da irmã. E aí como foi? Desde o momento que a gente teve a notícia até quase os dias atuais. E a gente pegou depoimentos da família. Então, o que é seu avô? O que é seu tio? O que é seu primo? O que é ser a prima? Legal. Sabe? Como é que a Maria Luísa, a Malu, construiu esse relacionamento com as pessoas? Né? Olha aí o protagonismo das pessoas com deficiência, né? Ela construiu, por exemplo, tem o relato de duas primas dela, que ela estabeleceu um vínculo com elas, né? E ela vai estabelecendo com as pessoas do seu entorno. E assim, o que é interessante é que esse livro, toda a renda é destinada para a DERE, que é uma associação que cuida de jovens e adultos com síndrome de Down. Que bacana! Que ultrapassa essa fase da criança, né? Que a gente sabe que depois, e aí? Então a DERE cuida delas, né? Então tem o site 21razões.com.br, que é esse, né? E aí quando você clicar em comprar, já vai direto para o site da DERE. E lá você consegue fazer... Lá você faz adquire e já vai direto para a DERE essa... Que bacana! Porque assim, e até uma história que meu pai ajudou a fundar a DERE. Isso há 40 anos atrás, a gente nem imaginava. Olha, que bacana. E ele não tinha ninguém, foi por empatia mesmo. Foi por empatia, por aquela coisa do social, natural dele, né? E aí hoje, ele tem uma neta com síndrome de Down. Então, aí, quando a gente pensou, falei, não, tem de ir para... Legal. E aí a gente conseguiu os parceiros também, né? Claro. Datamax, posso falar? Claro, por favor. Datamax. Quem incentiva que o nosso mundo, né, acolhe a gente tem que dar voz. A revista Panificação Brasileira, né? Até o Buffet Alecrim e a Padaria Santa Marcelina. Bacana. Que ajudaram. E aí, quando a gente falou, não, a gente não vai ter custo, então vamos destinar tudo para a DERE. E aí a DERE topou, viu o livro, gostou também. Que bacana. Vamos destinar. E conta esse dia a dia, né? Como foi essa nossa preparação ou não preparação. Sim. Como é que era ir nos médicos, como é que eram os exames, né? E a necessidade da gente trazer isso para todas as pessoas, né? Porque às vezes a gente se coloca numa posição que, puxa, eu pude fazer isso, mas tem gente que não pode. Então, é uma coisa que me marca muito, por isso que eu falo que, assim, ser pai de uma criança com síndrome de Down não me faz melhor, mas assim, melhor que ninguém, mas me faz colocar no lugar do outro. Puxa, tem pai que não consegue isso. Sabe que eu fiquei porque eu tenho uma rede de apoio melhor e aquele pai lá embaixo não tem? Ele se assusta e sai correndo porque aquilo que você falou, ele não tem o acolhimento, ele não teve uma preparação de educação. A gente volta para a escola de novo. Será que é isso? Ou será que é puro machismo, né? Então, eu me coloco muito nesse lugar e falo assim, poxa, como seria bom se todo mundo conseguisse fazer o mesmo, né? Então, acho que aí a gente vem para essa missão de conseguir para nós e para toda a comunidade, que é o que fala a lei brasileira, que eu falei que eu gosto muito. É dever da família, do Estado e da comunidade. Então, as pessoas não podem se falar, não é minha responsabilidade brigar pela inclusão. Não, é de todo mundo. Assim como é obrigação cuidar dos idosos, das crianças e da pessoa com deficiência. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Amanhã a gente pode ser uma pessoa com deficiência. É isso que a gente estava falando, você falou bem isso, a gente não sabe. E se a gente lugar a gente vai estar, né? Qualquer pessoa. Você pode ter uma intercorrência e ficar deficiente. E aí? Exatamente. Aí você não vai ser mais um custo. Vai ser uma solução. Para você vai ser uma solução
a conquista de outras pessoas, né? Uhum. E aí a importância da gente ter esse mecanismo das leis funcionando plenamente. Porque aí ele já vai pegar o caminho todo percorrido. Com certeza, né? E eu queria que você deixasse, Guilherme, uma mensagem para os pais que estão chegando agora num diagnóstico, né? E aproveitasse também e fizesse um apelo para aqueles que se assustaram e de repente, Sim. né, podem se arrepender e queiram voltar atrás. Eu acho que aquela sua mensagem de abertura foi muito bonita, assim. Eu acho que se você saiu por medo, volte pela coragem. Porque, assim, é seu filho, ele não é uma... A gente não tem... a gente, como ser humano, como homens e mulheres que pensamos, a gente não tem essa possibilidade de largar a cria para o mundo, né? Ela não vai se... Ele precisa da gente. Ele precisa da mãe, ela precisa do pai, ela precisa do avô, da avó, ela precisa de todo mundo para se desenvolver. E, assim, a deficiência não define a pessoa. O que vai definir é o seu protagonismo. Às vezes a gente... É lógico, a gente falou no começo, às vezes o relacionamento termina, mas você não vai deixar de ser pai, você não vai deixar de ser mãe, né? Então, se você é um daqueles que deixou aí, que volte participando. Eu garanto que a pessoa com deficiência não vai te julgar. Não vai. A sociedade vai te julgar, mas ela vai querer você, né? Então, e para você que está recebendo o diagnóstico, dá medo, natural. Só que a informação, a comunidade, você vê, hoje há 12 anos atrás, a gente não tinha um podcast desse para falar sobre isso. Sem dúvida. Hoje a rede de apoio é muito grande. É muito grande. Então, o medo vai ser vencido com informação. É isso. E com a sua dedicação, né? Então, eu acho que eu fico assim abismado que há 12 anos atrás não tinha nada. Não tinha livro. Tinha um livro assim, que eu li, que por isso que também me inspirou, que era o do Marcelo Naduro, O Pai de um Relato Apaixonado, que ele falava da paternidade dele também com o filho de síndrome de Down. E aquilo ali é que me motivou. Então hoje você tem livro, tem o nosso, existe uma rede de apoio tão grande para vencer esse medo, porque assusta. A gente não pode falar que não assusta. Assusta o pai, assusta a mãe, mas é aquilo. A informação traz luz. Hoje já houve uma evolução tremenda em tratamentos, em tanta coisa, que até o medo já fica... É aquilo, quando você joga inferiorizado, né? A gente só tem medo do que a gente não conhece. A partir do momento que a gente começa a conhecer, o medo vai esvair. É isso. A gente vai enxergando as possibilidades. Sim, né? sim. A gente vai dando... Você vai vendo... Poxa, jogando luz nas possibilidades. Aquele conseguiu, o meu também consegue, e por aí vai. É isso aí. E ó, a gente também quer te presentear esse daqui pra Malu. Obrigado. Gabriel Menino Sorriso. É o Gabriel, o filhinho da Jana. João também tá aí nessa historinha. Também fala sobre diversidade, inclusão. Obrigado. E a gente tem aí os meninos, e a Jana fez esse livro com muito carinho pro Gabriel, né? Contando a história deles. Sim. E também o nosso livro aqui de orientação familiar. Esse é o volume 3. E aqui a gente tem diversos temas relacionados aí ao desenvolvimento das crianças, adolescentes. E o nosso capítulo sobre maternidade atípica, né? Transformando desafios em oportunidades. Poxa vida. Então, esse daí fica para você, para Juliana, para Duda. Vou levar com o maior carinho possível. E, assim, para a gente concluir, Guilherme, eu queria que você falasse também o que você... qual seria o seu desejo, né, para um futuro com o Brasil, um mundo muito mais inclusivo? Essa aí a gente deseja que as pessoas desejam. A gente deseja para o mundo que a gente deseja para os nossos filhos. Um mundo muito mais empático, mais compreensível. Não que a gente justifique erros, não é isso, mas que tenha mais compreensão,
mais empatia, mais amor, né? Você agora, assim, pensando, me fez até lembrar da parte religiosa, né? Que é impossível a gente falar do que a gente deseja, e aí a gente fala, né? Jesus fala, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e amai o próximo, né? Como eu vos amei. Então, o amor que a gente quer para o outro, o que a gente quer para nós, a gente tem que dar para o outro. Quando a gente conseguir entender e fazer isso, a gente vai ter essa sociedade. Porque ninguém deseja o mal para si. Né? Então é impossível a gente querer desejar o mal para o outro. Você não quer para você, você não vai querer para os outros. E a gente tem que passar a ser uma sociedade assim, eu acho que. E aí eu acho que tudo vai ser ultrapassado, seja deficiência, seja diversidade, tudo vai ter um outro olhar. Sem dúvida, sem dúvida. E só complementar aqui, né, que o Guilherme falou sobre aí enfrentar o diagnóstico, enfim, os desafios da parentalidade atípica com informação, conhecimento, eu acredito que seja essencial. Mas não sem estar de mão dadas com a fé, né? Sim. E a fé, eu acho que é sempre o norte também, né? Muitas vezes a gente está descrente de alguma coisa, a ciência também aponta para um lado e a gente gostaria que caminhasse para o outro. Eu acho que a fé é essa ponta de esperança que acende a gente, né? Que faz com que os nossos filhos também possam se desenvolver e a gente conseguir manter a família unida, porque muitas vezes também é difícil para muitas famílias, né? A gente falou sobre o pai que vai embora, os casais que se separam aí no meio do caminho, porque não é difícil, tem muitas questões, né? Mas eu acho que a fé, ela é essa chama que está envolvendo tudo isso e que mantém a gente no... Eu acho que dava mais um podcast para a gente falar sobre isso. E a gente fala justamente disso no livro também. Tem um momento ali que a gente relata como a nossa, independente de qual a fé está, sim, sem dúvida. mas como a fé foi importante para nós. Sim. Porque você, às vezes, está num momento que você não tem onde agarrar. E aí você só tem a fé para agarrar. Exatamente. E você falou bem, eu acho que se a gente for seguir os exemplos da fé, um pai não abandona o filho, a mãe não abandona, quer dizer, se cria ali uma união em prol do filho, né? Uma base mais forte, né? Faz uma solidez, independente de estar junto ali, mas se você cria um respeito, uma família constituída ali, né? Independente. Então é muito você. Não tem como falar de fé. É isso aí. Então, eu quero agradecer mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso episódio especial de Dia dos Pais. Me sinto honrada de você ter vindo aqui. Fica o convite se a Juliana, a Duda e a Malu quiserem vir participar de um programa conosco. Elas estão super convidadas também. Pessoal, quem gostou, curte, compartilha, dá like, ativa o sininho, se inscreve lá na bio no Instagram para se inscrever no YouTube, no Spotify, todas as plataformas. Jana, um beijo, feliz Dia dos Pais. Gui, te amo, um beijão, você é um excelente pai. Obrigada por estar de mão dada comigo nessa caminhada. Ale, um abraço, feliz Dia dos Pais, também um excelente pai. Guilherme, obrigada. Eu que agradeço e parabenizo por esse empreendedorismo, por esse programa que é tão importante. Obrigada, gente. E abre portas, joga luz. Obrigada. Parabéns para vocês pela coragem também. Obrigada. Porque não é fácil. E vou trazer a família aqui. Traz sim. Para fazer Traz sim, a gente vai ficar muito feliz. Para fazer um capítulo a mais aqui. Bacana. Muito obrigada, viu, Guilherme? Obrigado. Um abraço, pessoal. Obrigada. Com o microfone em mãos, vamos fazer ecoar as vozes que precisam, vamos todas escutar. Rodando juntos, um caminho sem fim.